O peso do perfeccionismo. A revista adventista ataca e Hilton Cruz Jr. contra-ataca. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje a gente vai falar sobre um dos temas prediletos dentro desse canal, o tema da ideia da perfeição cristã. Bom, na edição de junho de 2017, a revista adventista se dedica ao tema do perfeccionismo, que seria a doutrina herética e equivocada em torno da noção da perfeição humana, da perfeição cristã, a partir da Bíblia e dos escritos de Ellen White. Hoje, sexta-feira, dia 9 de junho de 2017, a revista promoveu uma live, uma transmissão ao vivo no Facebook para promover esse tema, para discutir esse tema, para tirar algumas dúvidas, para também fazer assim uma interação entre os pastores, os editores da casa publicadora e o público. E participaram ali o pastor Júlio Leal, que foi aquele que escreveu a matéria de capa da revista de junho, falando assim do peso do perfeccionismo em relação ao perfeccionismo teológico e o perfeccionismo psicológico. O editor-chefe da casa publicadora, Marcos de Benedicto, o editor Vinícius Mendes e o apresentador Márcio, se eu não me engano, esse é o nome dele, ok? Então a live teve mais ou menos aí 1h10, um pouquinho menos do que isso de duração. Foi uma live bastante interessante, os pastores foram bastante educados, houve ali alguma discussão de alguns textos bíblicos, de alguns textos de Ellen White, de algumas questões psicológicas, sociológicas, em relação aí à igreja, aos cristãos, à doutrina bíblica e etc. Foi bastante produtivo, apesar, obviamente, da concisão, do pouco tempo que se tem para tratar um tema tão amplo quanto o tema da perfeição cristã. Acontece que apareceram vários chamados perfeccionistas lá nessa transmissão ao vivo para contraditarem, para colocar dúvidas, para colocarem textos de Ellen White, disso e daquilo e tal. E dentre eles, não sei se posso dizer, mas acredito que sim, meu amigo Hilton Cruz Jr., chamado por aí por alguns de Hiltinho, O Hilton é um camarada muito bacana, conheço ele há muitos anos, e ele sempre, com essa pegada de defender aquilo que eu chamo de perfeccionismo, e eu sempre com essa pegada de combater aquilo que eu chamo de perfeccionismo, então não há nada de novo debaixo do sol. E aí apareceu ali o Hilton Cruz, fazia tempo que eu não via ele comentando alguma coisa, até porque eu tô meio afastado do Facebook há algum tempo também, mas dessa vez aí eu fui ver e revisitar um pouco assim dos argumentos, da postura do Hilton, que é mais ou menos, vamos pensar assim, um exemplo do pensamento de muitos perfeccionistas dentro da divisão sul-americana hoje. É óbvio que o Hilton e aqueles que concordam com ele não se veem como perfeccionistas, eles se veem como realmente os exemplares e os defensores do verdadeiro adventismo, que defende a natureza pecaminosa de Cristo, um conceito estreito de pecado, e diante desse conceito estreito, a noção de que nós podemos e devemos vencer o pecado de forma absoluta e plena, hoje e especialmente após o fechamento da porta da graça, para podermos desfrutar da salvação, porque Cristo nos capacita a viver sem pecado, e toda aquela teoria que é muito bonita na prática, aliás, muito bonita na teoria e desastrosa na prática, porque ninguém vive sem pecado, nem o Hilton, nem ninguém que acredita como ele acredita, tá bom? De qualquer forma, eu separei aqui 15 participações do Hilton nesse debate de 1 hora, e aí eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito destas participações, ok? Primeira participação dele ocorreu diante do fato de que o pastor Júlio Leal estava dizendo que muitas vezes pessoas que se focam na ideia da perfeição se tornam muito focadas em coisas negativas, o que é meio que um paradoxo, mas que acontece. Então a pessoa ela quer tudo certo e ela se torna muito atenta a tudo que é errado, a tudo que está ruim, a tudo que é, vamos pensar assim, abaixo do perfeito. Então a pessoa se torna muito negativa, esse foco no negativo. Ela acaba se esforçando muito para perceber as coisas erradas, para identificar as coisas erradas, para combater as coisas erradas, e às vezes vira uma neura, que é um pouco da dimensão psicológica do perfeccionismo. Nesse contexto, o Hilton escreve o seguinte: e pode focar muito em alcançar o positivo? Não vamos acabar querendo ser perfeitos? Não estou entendendo.
Aqui o Hilton faz a sua primeira participação nessa transmissão ao vivo de uma forma irônica, e ele diz assim: bom, você está dizendo que o perfeccionista ele tem foco muito no negativo, mas e aí? E se eu quiser então fazer o contrário do perfeccionista? Eu quero alcançar o que é positivo e focar no que é positivo. E aí? Se eu focar no que é positivo, a perfeição não é algo positivo? Então aí eu não vou querer acabar me tornando perfeito? E aí como é que vai se tornar isso? Então ao me tornar pelo menos desejoso de alcançar a perfeição, eu vou ter esse problema de me focar naquilo que é negativo e me tornar uma pessoa assim muito sensível, muito crítica e etc e tal. Mais ou menos é isso que indica a colocação do Hilton na primeira participação do debate. Diante disso, o Júlio Leal coloca que, na verdade, às vezes existem pessoas perfeccionistas que são muito focadas no que é negativo, que é o exemplo dessa pessoa neurótica com o que está errado, com o que é pecado, com o que é ruim, com o que não está certo e etc. Mas o pastor Júlio coloca que também existem os perfeccionistas que são focados nas coisas positivas, o bem, a salvação, a vitória, o amor, a justiça, a pureza e tal, etc, né? Existe, então, muitas pessoas também que se focam nas coisas positivas, mas que por desequilíbrio também, às vezes, perdem o contato com a realidade, porque agora você vive num mundo cor-de-rosa, tudo é perfeito, amor, fé, justiça, paz, obediência, nada tem defeito, nada tem pecado, ou assim, pelo menos você não tem, né? As coisas nas quais você se concentra não tem pecado, não tem defeito, não tem problema. E diante disso, o Hilton ele faz a sua segunda participação no debate. E ele vai falar um pouquinho assim de uma crítica, justamente trazendo esse paradoxo à tona, né? Ele diz o seguinte: agora complicou de vez. Se eu focar no negativo, eu viro perfeccionista. E se eu focar no positivo, também posso virar perfeccionista com isso. Quem me livrará do corpo desta morte? Mais uma vez aí de forma irônica, né, o Hilton aborda a questão e ele diz assim: poxa, e aí? Se às vezes o perfeccionista é muito focado no que é negativo, às vezes se o perfeccionista é muito focado no que é positivo, e agora? Eu não posso me focar nem no que é negativo, nem no que é positivo, porque eu vou me tornar perfeccionista? Como é que se livra desse mal que é o perfeccionismo? Claro, sendo irônico aqui, né, no caso, o nosso amigo Hilton. E aí o que acontece? Que para mim isso revela a extrema dificuldade que não somente o Hilton tem como pessoa, mas qualquer pessoa que concorde com a teoria na qual ele acredita, de que, na verdade, as questões elas são mais complexas do que essa visão simplista que está pressuposta nestas ironias do Hilton. Então, veja bem. De fato, existem pessoas que ficam doentes, que só se focam nas coisas negativas e perdem o contato com a realidade do bem, da salvação, do amor, daquilo que está correto, daquilo que é puro, daquilo que é justo, santo e bom. Ok. Também existem pessoas que, por se focarem muito nas coisas positivas, vamos pensar assim, perdem o contato com a realidade e não conseguem ver e enxergar o pecado, o mal, as imperfeições, as distorções nas quais os seres humanos e o mundo está envolvido, que é uma coisa muito radical, muito ampla, da própria essência do mundo, né, e da essência humana, a experiência da imperfeição, do pecado e do mal. E da mesma forma que você perdeu o contato com a realidade, focado no que é negativo, também é ruim você perder o contato com a realidade focado naquilo que, entre aspas, é positivo. Então, qualquer uma das duas, vamos pensar assim, dos dois extremos da coisa, pode conduzir pessoas a uma visão antirrealista, a uma visão iludida das coisas, tanto para o lado de um lado quanto para o outro. E essa complexidade nos indica que nós devemos buscar enxergar o bem tal qual ele é, as coisas boas, corretas, etc., e o mal tal qual ele é, o pecado, a maldade, a imperfeição e etc. O antídoto para esta questão não é simplesmente a gente não se focar nem no que é positivo, nem no que é negativo, mas a gente buscar ter um foco realista e, acima de tudo, bíblico sobre o que é positivo e sobre o que é negativo. A coisa é muito mais complexa do que esta visão maniqueísta de 8 ou 80. Não pode focar no que é positivo, não pode focar no que é negativo. Oh, quem me livrará do corpo desta morte? Que, inclusive, esse argumento simplista é usado unicamente para ironizar a complexidade do assunto que o pastor Júlio estava explicando, ok? Então
Então, assim, o que acontece? Para explicar a questão da perfeição, a gente tem que falar do conceito de pecado. E aí, os pastores estavam explicando que o conceito de pecado, ele é complexo e múltiplo na sua natureza. Então, quando você lê a Bíblia, você pode ter a impressão de que pecados são coisas bastante diferentes. É como eu gosto de explicar assim. Pecado é um conceito muito elástico. Ele pode significar uma pequena imperfeição ou uma enorme transgressão. Então assim, olha, eu deixar de amar você com amor perfeito é pecado. Eu matar a minha mãe com 15 facadas e beber o sangue dela no final com um ritual satânico é pecado. Agora você veja, eu usei a palavra pecado para falar de duas coisas muito diferentes entre si. Um erro que, infelizmente, mesmo eu querendo amar a todas as pessoas de forma perfeita e sem falhas, etc., eu não consigo, porque às vezes eu sou egoísta, às vezes eu sou maldoso, às vezes eu sou pequeno, às vezes eu sou uma pessoa agressiva, às vezes eu não consigo valorizar e expressar o meu amor às pessoas da forma como elas merecem ou deveria ser o ideal e a perfeição e etc. E mesmo que eu tente lutar contra isso e ser perfeito, eu não consigo e ninguém consegue, etc. Do que você ser um transgressor que comete pecados abomináveis, terríveis, etc. e tal. E os pastores estavam explicando então essas nuances, né? De que, e por um lado, o pecado é algo essencial da natureza humana e por outro lado, o pecado também se refere a escolhas pecaminosas que o ser humano faz. E aí o que o pastor ali estava explicando era que, em relação aos pecados que a gente escolhe, a gente deve entender que a gente deve se afastar de escolhermos deliberadamente o pecado de forma rebelde. Então eu sei que a pornografia é errada, a mentira é errada, sei lá, falar mal e fazer fofoca e não sei o que, puxar o tapete das pessoas é errado. Então eu, como cristão, não devo fazer nada disso para ninguém e etc. Por um outro lado, ainda que eu me esforce e não faça essas coisas rebeldes, pecaminosas e transgressões, etc., a minha imperfeição permanece porque é da minha natureza e eu não sou perfeito em nada, muito menos em tudo. Então estava se explicando ali e o nosso amigo Hilton faz a sua terceira participação e ele escreve o seguinte: esses pecados não devem fazer parte do cristão que é nascido de Deus, mas naturalmente caímos em pecado. Rapaz, vocês estão debochando? Como é isso? Não deve fazer parte, mas faz? Vocês estão complicando a nossa cabeça e afetando todo o nosso psicológico. Interessante, né? A forma irônica do Hilton se expressar. Inclusive, eu não creio que ironia seja pecado. Algumas pessoas creem, inclusive, às vezes me acusam de estar pecando nas minhas ironias, né? Não sei se esses perfeccionistas por aí vão acusar o Hilton de estar pecando nessas postagens dele aí também. Mas, de qualquer forma, veja, o argumento complexo lá que os pastores estavam fazendo, das duas dimensões do conceito de pecado, um conceito que é rebeldia e um conceito que é uma coisa da natureza humana, faz todo sentido e é uma coisa muito essencial para a gente entender os inúmeros textos bíblicos diferentes sobre a ideia do pecado. Então, se ali se diz que o pecado, por exemplo, é a transgressão da lei de Deus, é a rebeldia que eu faço porque eu quero fazer, porque eu amo mais o pecado do que a lei de Deus. Agora, quando a Bíblia diz que o pecado me enganou e me matou, e mesmo eu querendo fazer o bem eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse faço, é o pecado da natureza humana, da imperfeição, etc. Então, as duas dimensões são bíblicas, e agora o Hilton está usando das complexidades da relação entre uma coisa e outra para dizer o quê? Que as pessoas estão debochando? Para dizer que não, deve ser, mas não deve ser, está complicando a nossa cabeça e afetando todo o psicológico? Até porque o Hilton, obviamente, não entrou hoje dentro dessa discussão e ele sabe muito bem que essa discussão existe uma certa tensão, né? O pecado como algo da natureza e da essência humana e o pecado como algo da escolha e da liberdade humana que, por rebeldia, peca contra a lei de Deus. Essas duas coisas são verdades e elas estão em tensão entre si. E muitas vezes essa tensão, de fato, ela é meio complicada de ser resolvida, porque, em tese, a transgressão, vamos pensar assim, rebelde da lei de Deus, ela pode ser evitada, mas o pecado da natureza humana não pode ser evitado. Então isso cria algumas complexidades do pensamento cristão, é verdade, mas isso não é uma questão de deboche, isso simplesmente é uma questão da gente tentar entender e explicar uma situação extremamente complexa que a queda introduziu na experiência humana. A partir da queda, o ser humano mesmo que queira pecar não consegue não pecar, e tem toda aquela angústia de Romanos 7 e etc. Por um outro lado, existe vitória, e por exemplo, às vezes o drogado não é mais drogado, a pessoa que roubava não rouba mais, a pessoa que transgrediu o
sábado, não transgride mais, e as pessoas vencem inúmeros pecados, etc. e tal. E para a gente dar conta de expressar ou de explicar a experiência humana em relação ao pecado, a gente lida com complexidades. Em muitos pontos a gente vence um monte de pecado. Em outros pontos a gente não consegue vencer os nossos pecados. E as duas coisas são verdade, e se você compara uma com a outra, existe uma complexidade. Mas ninguém está debochando, ninguém está bagunçando, ninguém está tentando confundir as coisas. Quem está fazendo isso é o próprio Hilton. Porque assim, olha, ninguém está dizendo, por exemplo, assim, ó, podemos vencer o pecado, mas não podemos. Não é isso. Existem duas dimensões do conceito de pecado. Em uma nós podemos vencê-lo, em outra nós não podemos vencê-lo. É isso que se está dizendo. Não está se dizendo, por exemplo, devemos não transgredir a lei de Deus, mas não podemos deixar de transgredir a lei de Deus de forma rebelde e somos obrigados a pecar fazendo o mal e roubando, matando, adulterando e etc. Não é esse o argumento para que esse deboche possa fazer sentido aqui no caso do que o Hilton está falando. Então o Hilton simplesmente está pegando uma questão complexa, fazendo uma caricatura, né? Caricaturizando a discussão e simplesmente aqui fazendo ironias, né? Vocês estão afetando o nosso psicológico e tal, de uma forma simplesmente para ele, né, sim, debochar da discussão séria que os pastores estavam fazendo. E aí assim, olha, voltou-se ao tema depois disso, de que muitas vezes as pessoas que estão muito focadas em perfeição e parar de pecar e não sei o que, se tornam muito críticas, né? E essa é uma experiência real, né? Muitas vezes a pessoa está buscando a perfeição. E ela olha para os irmãos da igreja, os líderes da igreja, que ela acha que não estão buscando a perfeição tanto quanto ela. E aí começa a gerar críticas. Isso é muito comum dentro da igreja. E, aliás, os grandes críticos da igreja são muitas vezes perfeccionistas, que falam que a igreja está apostatada, que a igreja agora tem uma nova teologia, que abandonou todas as teologias do passado, que eram as corretas e não sei o que, blá blá blá, e criticam líderes e pessoas, e teólogos, e livros, e isso, e aquilo, e etc. Então, diante desta admissão de que muitas vezes o perfeccionista é crítico, aí o Hilton fala o seguinte: então o problema é olhar para os outros e comentar suas ações. Mas não estaríamos caindo agora no mesmo erro ao ficarmos comentando dos perfeccionistas? Bacana, né? O Hilton aqui, ele usa o feitiço contra o feiticeiro. E aí ele vai falar então que muitas vezes então a igreja está ali promovendo uma transmissão ao vivo para dizer que o perfeccionismo é errado. E ao fazer isso está dizendo que o erro dos perfeccionistas é dizer que as coisas estão erradas. Então o Hilton, na verdade, ele está dizendo que está existindo uma hipocrisia. Se a gente não pode identificar o erro das pessoas, não podemos identificar o erro dos perfeccionistas. Basicamente, em grande medida, é isso o que o Hilton está argumentando. Agora, veja bem, por mais que essa crítica ela tenha uma razão de ser, e de fato a gente deve se afastar de, vamos pensar assim, condenar o outro por aquilo que a gente pratica, é muito importante perceber que esse assunto é um assunto muito complicado. Veja que, por exemplo, vamos pensar lá quando Tiago escreve na sua carta lá que está escrita na Bíblia, alguma coisa na seguinte direção assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros, porque quem fala mal julga a lei, só existe um legislador que é Deus, e se você fala mal do seu irmão, você é o juiz e tal, você não deve fazer isso. Então, vamos lá, o Tiago fala que não devemos falar mal das pessoas. Alguém tem algum problema com isso? Não. Ok, é a advertência inspirada da palavra de Deus para nós. Entretanto, se você vai ler a carta de Tiago, você vê que Tiago fala mal dos irmãos que fazem acepção de pessoas dentro da igreja. Então ele diz: irmãos, às vezes entram pessoas ricas aqui e vocês colocam no primeiro lugar, e o pobre vocês deixam lá por último. Isso não deve ser assim, vocês não devem agir dessa maneira. E nesse caso, o Tiago está criticando a postura equivocada desses irmãos que estão fazendo deferência por causa de posição social, de questão financeira e etc. e tal. Então perceba, se a gente for usar uma régua muito estrita, muito estreita e maldosa para julgar esse tipo de situação, a gente vai acusar o apóstolo Tiago, que escreve a Bíblia, de ser um hipócrita desse tipo que o Hilton está dizendo aqui, que os pastores estão sendo ao criticar o erro do perfeccionismo. Até porque nós podemos identificar que uma postura demasiado crítica
da igreja ou das pessoas em nome de uma perfeição, de uma vitória contra o pecado, é algo negativo. Mas isso não quer dizer que exista uma proibição absoluta de se criticar. Mesmo, por exemplo, os perfeccionistas, vamos dizer assim, eles têm todo o direito de criticar realidades, pessoas, livros, teses, doutrinas, percepções que eles veem dentro da igreja. Eles têm todo o direito de fazer isso. Agora, simplesmente eu entendo que os pastores estavam alertando que existem pessoas que fazem muito mal a si mesmas por causa dessa postura. E em amor a essas pessoas, os pastores estão alertando, olha, cuidado, porque às vezes você, ao se focar muito nessa ideia de perfeição e parar de pecar, você começa a se tornar muito crítico. E você de fato pode envenenar a sua alma com algo diabólico contra as pessoas em falta de amor e acusação e crítica e briga e etc. Isso não é uma forma de dizer que ninguém pode criticar ninguém nunca em nada e acabou, até porque Cristo cairia nessa condenação que Cristo criticou fariseus, que inclusive buscavam uma extrema fidelidade e perfeição e por aí, coisa e tal. Então a gente tem que tomar cuidado, sabe? O que dá para se perceber das percepções de Hilton e companhia é que é tudo muito 880, é tudo muito extremista, é tudo muito assim, é muita caricatura, é muita maldade na interpretação do que as pessoas falam e acaba sendo que ele acaba sendo um retrato perfeito do que os pastores estão falando. É a pessoa que fica, sabe, coendo mosquito ali, querendo ver os erros e apontando, não pode criticar, e você está criticando, não sei o que, algo assim, sabe? E cheio de ironia, cheio de maldade, cheio de malícia nas suas colocações. Basicamente, o Hilton acaba demonstrando na prática algo que os pastores estão alertando e que provavelmente não seja o ideal, a perfeição, Hilton, que você está buscando por aí. Aí os pastores falam assim um pouco do amadurecimento teológico da igreja, e eles vão falando assim de que a igreja adventista, ela tem uma tensão, e existem pessoas que vão para um lado do que é chamado perfeccionismo e outros teólogos contrabalanceiam isso e tal. E aí eles citam aí a questão do M.L. Andreasen, por exemplo, que escreveu um livro, Ritual do Santuário, e depois lá no final ele escreve um capítulo sobre a última geração que vai na direção do perfeccionismo. Aí obviamente o Hilton não perde a oportunidade e diz assim, puxa, a casa publicadora promove o perfeccionismo? O perigo é realmente grande. É óbvio, Ele usa o trunfo ali que o Marcos está dizendo que, existe o perfeccionismo dentro da igreja. E aí o Hilton usa o fato de que tem livro perfeccionista publicado pela editora, pela própria CPB. E aí depois, no próximo slide, ele comenta assim, ele fala o seguinte, eu realmente suspeitava. Eu tenho o livro Estudos Bíblicos aqui, publicado pela mesma casa publicadora, que defende tudo que vocês estão condenando. Assustador. É muito interessante assim, essa forma de ver. Assim, Primeiro que existe toda a coisa do terrorismo, assustador, meu Deus, que coisa horrível. Eu tenho um livro aqui da casa publicadora que é diferente do que o que vocês estão dizendo. E o próprio pastor Marcos de Benedicto, ele já estava deixando isso claro. Olha, dentro da igreja existem posições diferentes. Existem pessoas voltadas por aquilo que se chama perfeccionismo e aqueles que são contra a ideia do perfeccionismo. E essas duas vertentes convivem dentro da igreja. O pastor Marcos de Benedicto estava admitindo isso e trabalhando com honestidade, transparência e clareza ao assunto de uma forma super educada, super tranquila. E o Hilton usa isso para enfatizar a contradição, para enfatizar... É como assim, se a igreja só pudesse ter um pensamento. E aí assim, Hilton, vamos pensar o seguinte, olha, o meu pensamento, pensamento do pastor Marcos de Benedicto, pensamento dos pastores todos que estavam ali naquela live, pensamento dos teólogos do NASP, do IAN, da FAAMA, da Andrews, da igreja, 90% dos teólogos sérios da Igreja Adventista do Sétimo Dia são contra o perfeccionismo. Então é o seguinte, cara, se só pode ter um pensamento dentro da igreja, vamos excluir você e o M.L. Andreasen, e o Dennis Priebe, e Marcos Correia, Karine Correia, Maísa Ribeiro e não sei mais quem da igreja, porque vocês pensam diferente de nós? Se só pode ter um pensamento dentro da igreja, porque é assustador que tenham dois pensamentos, então nós vamos excluir todos vocês, é isso? Perceba,
a diversidade de pensamento que existe dentro da igreja é o que possibilita o Marcos de Benedicto pensar como ele pensa e você, Hilton, pensar como você pensa. E, sabe, não sei se o caminho é a gente colocar medo e susto e algo diante disso. Meu Deus, não pode haver divergência dentro da igreja. Existem inúmeras divergências dentro da igreja e a maturidade nos exige que a gente lide com isso. É como a família, é como a sociedade. A gente tem que conviver com pessoas que são diferentes de nós, pensam diferentes de nós, têm percepções, gostos, pensamentos, ideias a respeito de inúmeras coisas diferentes umas das outras. E a perfeição passa por a gente ter uma visão mais tolerante, menos assustadora e aterrorizadora desse tipo de situação. Depois, o que acontece? Uns pastores começam a falar que a gente tem uma questão assim complicada na teologia adventista, que é o fechamento da porta da graça, o tempo de angústia. Existe toda uma ideia de que a gente, para sobreviver àquele momento, temos que viver sem pecado e coisa e tal. E o pastor estava explicando que naquele contexto, quando as perseguições finais forem acontecer e houver perseguições assim com risco de vida e etc e tal, as pessoas que forem fiéis a Deus, elas vão, de alguma maneira, ter os seus pecados de rebelião minimizados ou diminuídos ou, de alguma maneira, até mesmo extirpados. Porque, assim, vamos pensar que eu esteja fugindo de perseguições religiosas e sociais e políticas, econômicas e a marca da besta e as pragas caindo e os ímpios clamando contra nós que guardamos a lei de Deus e não sei o que, e eu perco todo o apoio terrestre, eu perco a minha casa, minha conta bancária, eu tenho que fugir, sair das grandes cidades e não sei o que. Existem muitos pecados que acontecem na vida das pessoas que acontecem em função de uma vida ociosa, de preguiça, de uma vida fácil, muitas vezes de prosperidade, de fartura, de dinheiro, disso e daquilo. E às vezes nesses contextos existem pecados que se manifestam, né? E na história bíblica está cheio dessas questões, né? Pensa lá, Davi, na vida bem boa do palácio, ele começa a olhar Batseba, daí ele vai lá e adultera e coisa e tal. Vamos pensar que Davi estivesse vivendo nos últimos momentos da história humana e acontecesse um decreto de morte contra ele, tivesse que fugir, coisa e tal, e ele está orando e clamando pela sua vida, e talvez ele não estaria ali no terraço de boa, olhando a mulher do outro e vai adulterar. Ou seja, um contexto de perseguição, um contexto de alguma maneira perigo da sua própria vida e etc e tal, pode trazer a você uma consciência espiritual, uma necessidade de oração, uma necessidade de busca de Deus, que vai expurgar inúmeros pecados aí que você poderia estar cometendo em contexto de maior prosperidade e tranquilidade, segundo a própria natureza humana. Inclusive a Bíblia fala um pouco sobre isso, né? Algum salmista pede para Deus assim, ó, não me dê nem pobreza para eu roubar e também não me dê prosperidade para eu me esquecer de ti. Porque existe essa questão. Então, às vezes, a adversidade santifica a vida das pessoas, melhora a vida das pessoas, faz as pessoas se arrependerem de coisas que muitas vezes na prosperidade elas não se arrependem. E o pastor estava explicando que muitas vezes isso pode ser usado por Deus ali na questão de expurgar os pecados das pessoas no contexto dos eventos finais, ok? Simplesmente isso, é um argumento lógico que faz sentido e etc. Aí o Hilton comenta o seguinte, é complexo mesmo. Quer dizer que só vamos obedecer porque amamos a nossa vida e ela estará em risco? Mas não devemos o tempo todo amar mais a Deus do que a nossa própria vida? Cristãos que amam mais a própria vida. É mesmo um novo ensino. O Hilton faz uma leitura extremamente maldosa do argumento do pastor, para implicar que ele está querendo dizer assim, não, você tem que parar de pecar agora porque você ama mais a Deus do que a sua própria vida, não esperar aqueles momentos finais, porque cristãos que amam a sua própria vida é um novo ensino e não sei o quê. Esse é o tipo de interpretação completamente fanática, desequilibrada, sem noção, maldosa, que muitas vezes caracteriza justamente essa má impressão que os cristãos não perfeccionistas têm de pessoas como Hilton e seus amigos. Sabe, você pegar um argumento que pode não ser perfeito e completo para explicar toda a complexidade da questão aí de uma vida, de uma vitória contra o pecado e de luta contra o pecado e etc., mas que faz sentido sim, inclusive na própria luz da própria Bíblia. Então assim, nota zero aqui para esse tipo de comentário maldoso, sem noção, ridículo da parte do nosso amigo Hilton, né? Aí o que acontece? Os pastores continuam conversando e falando de que existe uma tensão
entre a esperança que uma pessoa pode ter, uma esperança que vem de cima e uma esperança que vem de baixo. Aí o pastor vai explicar o seguinte: a esperança que vem de cima é a esperança da pessoa que confia em Deus, na graça de Cristo, no Evangelho, no perdão, naquilo assim que Deus faz por mim e me aceita pela fé e etc e tal. E existe um tipo de esperança que vem de baixo. Eu sou capaz de vencer o pecado, porque Deus me deu a capacidade e eu consigo, e eu vou lutar, e eu vou guardar a lei, e eu vou vindicar a lei de Deus, isso e aquilo, e etc e tal. E aí o pastor estava simplesmente falando que a gente tem que ter foco em Deus e não no ser humano, foco que vem de cima, não no que vem de baixo. Aí entram os comentários de Hilton Cruz Jr. Ele fala o seguinte: a esperança de que o pecado que vem de baixo não pode ser vencido, vem de cima ou de baixo, pastor? E quando focamos em Deus, concluímos que o pecado não pode ser vencido? Nesse ponto, né, mais uma vez, o Hilton explora a sua ironia, a sua interpretação maldosa dos fatos, porque o argumento que o pastor estava falando ali, o Marcos de Benedicto, é totalmente plausível, totalmente correto, esperança que vem de cima, esperança que vem de baixo, confiança em Deus ou confiança no ser humano. E assim, olha, a esperança que o pecado não pode ser vencido, isso não é uma esperança, Hilton. Isso é uma realidade, tanto que você não venceu o pecado. Se você tivesse vencido, a gente ainda poderia ter um exemplo aqui, né? Olha, o Hilton um dia foi pecador, agora não é mais. Mas você não venceu o pecado. Então como é que você vai dizer que pode vencer o pecado? Inclusive, Hilton, nesse ponto, a gente pode fazer aquela velha combinação que a gente sempre fala com pessoas do seu tipo, né? Faz assim, ó, você quer dizer que pode vencer o pecado? Vai lá, viva sem pecado, depois volta e conta pra gente como é que tá sendo, etc e tal, e por aí funciona a coisa, entendeu? Aí, enquanto você não parar de pecar, aí vai ser bem complicado, né? Aí você vai falar uma teoria que você não vive na prática, ok? Beleza. Continuando, o pessoal fala então do amadurecimento teológico da igreja, que algumas pessoas perguntaram, né? Tá, mas então a igreja está mudando em relação a esse assunto, como é que é isso aí? A coisa está muito complicada, a igreja está abandonando a sua fé lá, que era como no passado, do pós-lapsarianismo, da vitória contra o pecado, como é que é isso? E os pastores explicam que o desenvolvimento teológico da igreja é algo natural, é algo normal, a igreja precisa se debruçar sobre os textos da Bíblia, do Espírito de Profecia, e muitas vezes é bem normal que a igreja amadureça a sua compreensão de inúmeros temas, etc e tal, e aí o Hilton colocou duas citações do Espírito de Profecia. A primeira, Grande Conflito, página 623, e a segunda, Mensagens aos Jovens, página 74. As citações basicamente dizem que nós podemos vencer o pecado, guardar os mandamentos de Deus de acordo aí com a condição que Cristo viveu nesta terra, e que a gente deve preferir morrer a praticar um ato mau, e essas são as únicas pessoas que são realmente fiéis. É muito interessante perceber assim que no final das contas, quando o argumento vai chegando para algo assim que seria o ápice, né, a conclusão, etc e tal, o Hilton não apresenta um texto bíblico, ele apresenta textos do Espírito de Profecia. Isso assim é extremamente sintomático, né? Porque, veja bem, a gente respeita o Espírito de Profecia, consideramos ele inspirado pelo mesmo Deus que inspirou a Bíblia e etc. Mas Ellen White diz que a gente tem que buscar as provas da nossa fé na Bíblia. Ok? Então a Bíblia diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Por que esse texto não pode ser usado nesse contexto? Aliás, tanto pode quanto deve. Não existe ser humano sem pecado. Então, por mais que você interprete os textos do Espírito de Profecia sobre fidelidade, perfeição e etc., se você transformar esses textos em uma pregação de necessidade, de impecaminosidade, de uma vida sem pecado de forma absoluta em todas as dimensões e sentidos do conceito de pecado, você estará pregando algo contra a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que não tem ser humano sem pecado. Obviamente a Bíblia também diz que em um piscar de olhos seremos transformados. E aí, obviamente, a partir desta transformação, nós poderemos viver sem pecado. Mas antes dela, não há ser humano justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Essa é a palavra de Deus. E por fim, diante das considerações finais ali dos pastores nessa live, o Hilton Cruz Jr. ele termina a sua participação dizendo o seguinte:
Não estou entendendo o ponto que vocês estão defendendo. Mas se é impossível vencer o pecado e o perfeccionismo é um erro, por que não podemos ser perfeccionistas? Podemos cometer todos os pecados, exceto o pecado de ser perfeccionista? Ah, entendi. Posso cometer todos os pecados pontualmente, exceto ser perfeccionista. Ok, acho que estou começando a entender. O Hilton termina sua participação com o mesmo espírito debochado, irônico, sarcástico, agressivo, maldoso que começou. E será que nada disso é pecado, Hilton? Será que isso que você expõe no teu caráter, na tua personalidade, na tua forma de interpretar de forma maldosa os pensamentos, inclusive corretos e bíblicos dos líderes da igreja, etc., são perfeição de caráter, são vitória contra o pecado? É isso mesmo, produção?